Meu nome é Luane, sou docente em Sociologia e também bacharel em Biblioteconomia. Me formei aqui nessa universidade, na UERJ, em Ciências Sociais. Atualmente leciono no ensino médio regular, no curso técnico também, Administração, na Secretaria de Estado do Rio. Estou fazendo doutorado em Ciências Sociais. Sou filha de santa, aqui no Brasil a gente chama de iniciado para orixá. Sou de tradição queto, de matriz africana. Sou filha do orixá Iemanjá, Iemoja. O meu trabalho ele fala sobre a presença da matemática na construção, na produção de tranças afros ou penteados afros, porque pode também falar de coquinha e outros penteados que existem. Então eu estudei como quando uma trançadeira faz tranças, existem ali produção, a presença de conhecimentos que a gente chama de etnomatemáticos. O meu estudo fala um pouco sobre como essa matemática das tranças, elas podem também ser utilizada na escola, Como é que ela poderia, a partir dessa cultura, negra, essa cultura afro-brasileira, estar presente no conteúdo de matemática. Especialmente ali no conteúdo de geometria, nas geometrias que se apresentam no ensino fundamental. Em um dado momento observei e fui perguntar a uma amiga que também trançava, que cursava serviço social, como fazia uma trança da cantora Alicia Keys, num vídeo que ela é uma garçonete, o Don't Call My Name. E uma amiga minha foi e me ensinou, desenhou rapidamente no papel. Quando ela desenhou, a gente na antropologia chama de escadela, quando a gente entende questões sutis, quando está estudando uma cultura que é diferente da nossa. No caso, a trança não é diferente para mim, não é algo distante, pelo contrário, é tão próximo e tão familiar que estranhar a trança que é a novidade. Então, quando ela desenhou, eu tive assim o eureka, eu falei, nossa, isso tem matemática, porque tem um ponto inicial, tem um ponto médio, tem tem as retas se cruzando. Chegando em casa eu fiquei tão surpresa que eu comecei a olhar todas as tranças na Goes, como que a gente chama com desenho, com um olhar diferenciado. E aí eu comecei a fazer comparações com conteúdos de matemática que eu havia estudado no ensino fundamental, E aí, nessa época, eu fazia estágio no programa de alfabetização e leitura, aqui da UERJ. Tinha uma técnica que o marido dela, doutor Cláudio, até professor da UF hoje, não me recordo o sobrenome, era técnico aqui também, administrativo. Aí eu comentei com ela que eu tinha descoberto que as tranças tinham situações matemáticas. E aí ela foi e falou com o marido dela, ele subiu, foi lá no programa, que é no 11º andar, ele ficava, acho que na geografia como técnico, e aí ele subiu e falou assim, me mostra o que você está falando que é matemática. Aí eu fui, mostrei, aí ele falou, então, isso que você está falando é etnomatemática. Foi aí que eu cheguei ao programa etnomatemática, ele levou um texto para mim do De Ambrósio. A gente pode perceber a matemática das tranças, ou então a presença da matemática nas tranças. Acho que a grande questão assim, que inicia na vida das trançadeiras é a questão da beleza. E para uma trança ser bela, ela precisa de simetria, ela precisa de proporcionalidade. Isso aí já aparece ali quando o aluno estuda geometria na escola. Depois, quando vai falar das divisões das tranças, Aí eu vou sair desse conteúdo de ensino fundamental e vou lá para o ensino médio, que no Brasil essa é a divisão um pouco. A gente estuda progressão aritmética na escola, no ensino médio, não sei como são em outros países. E aí a divisão das tranças, a contagem de uma trança solta, que são as tranças que você coloca e ficam soltas, muito utilizadas recentemente no Brasil, Tem todo o movimento de beleza negra novamente. Essas tranças, às vezes, quando a trançadeira ela aprende a fazer, essa trança, ela exige a noção, não a noção de PA, mas
trançadeira acaba usando PA, né? Porque assim, se for pensar em cansaço, a pessoa começa trançando na frente da cabeça. Mas se for pensar em simetria, proporcionalidade, ela começa trançando por trás, a nuca. E aí, essa divisão, observando uma trançadeira falar, já depois que eu tinha entregado a minha dissertação, 5 anos depois, em 2018, eu observando uma trançadeira, ensinando como fazia 88 tranças, gastava não sei quantos sacos do material sintético jumbo, que é um cabelo que é utilizado para fazer trança sintética solta. Ela falava, primeiro você constrói 4 carreiras na primeira divisão, aí você vai construir 4 tranças, depois você vai construir 6 carreiras na segunda divisão, depois você vai fazer 6 tranças, depois você vai fazer na terceira 8, e aí ia aumentando progressivamente. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu até comentei no site dela, eu falei, isso é uma PA, né? Aí ela falou, PA? Eu falei, é, progressão aritmética. Então, assim, perceba, no cotidiano, talvez a pessoa faz pensando na questão econômica, né? Para ela, a matemática está no econômico, mas vê como é que isso está tão ali arraigado que ela utiliza um conhecimento que aparece na escola para dividir, para pensar quantas tranças ela vai fazer e às vezes independente da quantidade de cabelo que a pessoa tenha. Mas para quê? Porque aí eu vou gastar, sei lá, 2 sacos de jumbão, que se chama aqui no Brasil, que vem 500 gramas. Então, assim, eu vou gastar, vai dar 88 tranças, vai dar 90 tranças, né? Mesmo que a cabeça tenha falhas, né? Porque cada cabeça de uma pessoa é diferente. Ali já aparece a PA. E como é que a PA aparece quando ela não conta a cultura, né, dos negros? Ela aparece para falar de eleição. Não estou falando que as pessoas negras não estão pensando em partido de eleição. Mas, assim, eleição é algo distante. Então, a PA aparece para falar da biologia. Nunca que uma pessoa consegue pensar PA na elaboração de uma trança, né? Então, aí você vê, isso é um conteúdo no Brasil de ensino médio. Em outro momento também, perguntando essas trançadeiras como fazia trança coração, que é uma trança em que você desenha um coração. E aí eu tenho 2 respostas, né? Eu posso usar primeiro como forma geométrica um quadrado ou um triângulo. E aí um quadrado, a trançadeira divide o cabelo no quadrado, né? Faz o desenho. Depois ela divide na diagonal esse quadrado, né? Então perceba, é todo um conhecimento que está impregnado, né? E assim, muitas trançadeiras aprendem visualmente, outras trançadeiras elas precisam desenhar para pensar como elas vão realizar aquele penteado afro. Então, o desenho também, que muitas vezes ele é rejeitado pela escola, né? E a gente sabe que os alunos que desenham, eles sabem muita matemática, né? De Ambrosio fala isso, né? E aí, assim, essa trança. Aí depois as trançadeiras que trançam com a base triangular. Elas dividem o triângulo no meio, né? Então forma 2 triângulos retângulos. Novamente, na escola isso vai aparecer como obra. Ou então cálculo da escada, sabe? Eu consigo lembrar como esse conteúdo aparece no livro. Cálculo da escada. Nossa, eu vou querer construir uma escada? Para mim, que a cabeça é um lugar muito importante, e sempre eu tive muito atrelada a pensar estética, se eu aprendesse trança, se eu aprendesse matemática, vendo um pouco da minha cultura, seja na trança, seja no desenho sona, seja na capoeira, né, vendo ali a presença do negro, certamente, eu tenho muita certeza disso, eu não seria socióloga, eu seria física ou engenheira, porque eu ia conseguir ter uma proximidade com a matemática. E a matemática, como ela é feita até hoje, praticamente universalmente nos países, ela distancia muitos talentos, porque, nossa, onde que eu vou ver isso? Ai, cálculo da escada. Não desprezando, é importante? Mas eu também preciso perceber que, como a matemática em tudo, até numa trança, para eu pensar uma trança, eu estou vendo ali a altura do triângulo, eu estou vendo ali o triângulo retângulo tão falado, né, de Pitágoras.
Então, assim, isso tudo nos desenhos que se fazem na cabeça. É mais um penteado que eu também investiguei, que é uma trança que quem começa a trançar aprende a fazer a trança nagô ou trança raiz, né? Que são as tranças grudadinhas no couro da cabeça. Como essa trança, ela é meio que desprezada, assim, que uma pessoa que vive de tranças, que faz tranças, se ela não faz bem essa trança, ela não se considera uma profissional do universo das tranças. Então, eu mesma achava que nesse tipo de trança, que são paralelas, né, que vão ter na cabeça, não haveria muitos conteúdos matemáticos, né? E aí também conversando com uma professora de matemática, ela ia falando assim, muito no início do projeto, será que eu estou errada? Será que é possível articular conhecimento matemático com esses conhecimentos estéticos e identitários africanos, afro-brasileiros? Aí ela falou, ela olhou pro meu cabelo e falou, lógico que é, olha as paralelas no seu cabelo, né? E eu tava com trança nagô aqui na metade da minha cabeça. Atualmente existe um boom das tranças, né? Dos penteados afros, do cabelo afro. Mas quando a gente fala sobre os conhecimentos que estão presentes no cabelo afro, a gente esbarra no racismo, né? Na realidade, esse boom, ele realmente conseguiu não escapar. Tem todo um processo de luta histórica para que hoje as pessoas usem uma trança, usem um cabelo afro. Mas quando a gente fala em estudar, para além da estética, né, para além de dizer que tem processos identitários, que a gente quer falar dos conhecimentos, seja matemático, químico, artísticos, que estão presentes nessa prática que a gente pode considerar ancestral, a gente esbarra no racismo, né? Eu mesma vou falar que em algumas instituições, nos cursos de ciências sociais, um projeto de etnomatemática das tranças não entraria, né? E não entrou, porque senão teria dado continuidade. Então, isso é uma das formas do racismo epistêmico, né? Do racismo institucional, do racismo estrutural. Outra questão é que dentro do capitalismo, né, esses elementos identitários, eles acabam sendo esvaziados de sentido. Então, as pessoas às vezes usam o cabelo trançado ou o cabelo afro, mas não necessariamente elas têm uma consciência racial, né, de toda uma história que ele usa. Usa porque o capitalismo pega aquele elemento e transforma como moda. Então, apareceu na novela a Sharon Menezes com um turbante, com uma trança, Thaís Araújo. E aí a pessoa quer usar, né? Mas ela não sabe o histórico, o legado, né? Os processos de resistência que é você utilizar aquele penteado. Isso também quando essa mesma pessoa que está ali com aquele penteado, às vezes com uma roupa, ela também não discrimina outros grupos, né? Como no meu caso, um grupo que eu faço parte, que é a matriz africana. Então a pessoa está de trança, está de brinco, pulseira, colar e permanece com racismo religioso, né? Então, não necessariamente o uso do cabelo, ele ultrapassa algumas barreiras cognitivas que o racismo cria, né? Isso infelizmente. E eu penso que o ideal é que a gente consiga olhar para essas dimensões, essas expressões culturais, esses legados, conseguindo ver todos os conhecimentos que estão ali embutidos. Acho que também todos eu sei que é impossível, mas consiga ter um olhar mais atento e que não use só por usar, né? Não use um penteado trançado só por usar, né? Saiba que tem todo um processo de resistência, né? Tudo aquilo que diz das culturas africanas e afro-brasileiras seja usado com respeito, né? Sabendo o peso político, o peso histórico que tem. Então, acho que isso que deve ficar para a gente mesmo. A gente tem que guardar isso.